Olá pessoal, meu nome é Adriana Rebouças e nós estamos em mais um Ângulo que Pode. E hoje estou aqui iniciando, né, porque os primeiros é sempre o início, né, gente? Então é um prazer estar aqui. E eu quero falar sempre da intenção do podcast, desse podcast, do Ângulo que Pode. É ajudar pessoas, é trazer uma palavra aí que possa vir, né? Com tudo que alguém possa estar passando, alguma dificuldade. Então, a intenção é deixar a vida das pessoas mais leve. E para isso, eu trouxe hoje uma pessoa aqui muito querida, uma pessoa muito especial. E ela cura aí a dor de muita gente, de muitos casais. Que é um assunto hoje, né, que infelizmente, né, acho que a gente pode dizer assim, sim, né, que a Lu, ela é especialista, né, a Luciana Lima, em divórcios, né, Lu? Isso. Então, se apresenta pra gente, trouxe um pouco de frio pra gente lá de Campos do Jordão, viu? Olha, ela chegou, senti aquele gelado, coloquei uma blusa mais quentinha aqui. Fala um pouquinho de você, Lu. Primeiro eu quero agradecer seu convite, eu recebi com muita alegria, né? É um prazer estar aqui nessa agência, né? No seu projeto. Agradeço de coração seu convite. Tá bom, querida? Obrigada. Como você falou, né? O curador, né, das pessoas. Na verdade, as famílias, né, de uma certa forma, elas procuram, né, nesse momento difícil, né, o apoio de um profissional. E eu sou advogada, né, eu sou nascida em Campos do Jordão, meu escritório físico, ele está localizado lá, mas eu atuo com direito já bastante tempo. Já, e sempre em Campos do Jordão, né, Lu? Não. Porque o processo, ele hoje é digital, então hoje isso ainda facilitou mais o acesso ao fórum, o acesso ao juiz. Por quê? Eu estou em Campos, mas um processo digital no Rio de Janeiro. Você atende qualquer cidade. Mas o seu escritório sempre esteve em Campos do Jordão. Campos do Jordão. Mas você atende, hoje em dia dá para atender à distância, né, Lu? Eu tenho processos em Salvador, eu tenho processo no Rio de Janeiro, eu tenho processo em Belo Horizonte. E há quantos anos ali com o escritório em Campos? Eu tenho meu escritório há 20 anos já. Por isso que você riu? Nossa, eu fiz essa conta passa muito rápido, né, Lu? Eu tava vindo pra cá hoje falando assim, gente, eu vou fazer uma apresentação, vou falar... Aí que eu fui parar pra pensar quanto tempo eu tava formada. 20 anos 20 anos, parabéns. E desde então já... eu fiz estágio antes, né? Durante 4 anos, ou seja, ao longo de toda a faculdade, eu já tive contato com o direito de família, com divórcio, com inventários, com questões de guarda, né? Enfim, então, é muito tempo. Né? E quando você faz... eu não atuo só no direito de família, né? Eu tenho 2 sócios em Campos do Jordão, então nós temos um escritório que conseguimos atender a várias demandas, né? Campos é uma cidade turística, então o nosso escritório, ele atende muito hotéis, restaurantes, nós damos também uma ênfase para essa área empresarial, né? Contratos imobiliários de compra, venda, regularização de áreas, né? Então, nós conseguimos atender o direito de uma forma bem ampla. A minha especialização é direito de família. E assim, a gente sabe que o advogado, ele entra na vida das pessoas só para resolver pepino, né? Então, mas isso eu acho que é cultural, né? Porque as pessoas veem o advogado, nossa, eu preciso de um advogado. Ele vê o advogado como um custo. Ele não vê o advogado. É como uma leveza. Não. E é isso que eu queria até te falar. Que eu achei que você teve uma sacada incrível, né, na sua vida profissional, no digital, porque é exatamente isso, só vê advogado como custo, né? Ai, deve ser alto, não vou nem procurar, não vou nem arrumar isso, vou arrastar com a barriga essa situação, porque eu não quero nem chegar perto do advogado, porque eu sei que é muito caro. E quando a bomba explode... Aí ele vai procurar, aí aquela preocupação, ela já foi multiplicada por 1000, né? Sim, e isso poderia ter sido evitado. Antes. Né, se, de uma forma preventiva...
tá? O casal ou a pessoa, ela fala assim, olha, eu vou ter essa situação, eu Sim. estou me envolvendo num relacionamento, eu vou me casar, né? Eu vou abrir uma empresa. Assim, e essa questão, Lu, aí que você é citou do custo, né? É uma questão que afasta mesmo as pessoas, né? Afasta. Eu tenho até comigo, né? Eu tô há 11 anos, né? E por isso, aqui o nome do meu podcast, né, gente? Eu sou especialista em retratos, já fotografei minha equipe, mais de 5.000 pessoas. E lá atrás eu tinha um custo diferente dos outros, né? Então, isso me trouxe uma fama de, nossa, ela é muito cara. Ela é muito cara. Então, às vezes, eu encontro as pessoas, eles falam assim, nossa, meu sonho fazer foto com você. Eu falei, mas por que não faz? Porque acha que é inacessível. Porque acha que é inacessível. Então, as pessoas criam ali aquela ideia de custo e se afasta, né? Isso. Então, o advogado também, infelizmente. Exatamente. E, na verdade, às vezes nem é aquilo e que a pessoa nem sou achou. Tudo isso o custo não é tão alto assim. Não é assim, E enfim... e uma coisa que eu achei extremamente importante que você fez, como eu estava falando antes, de você ter colocado uma leveza, né, no seu trabalho, né? Sim. Porque a Lu, ela também criou um escritório na casa dela, né? Eu fiz. Tem um espaço na casa dela e a Lu, ela ama gatinhos. Ela ama gatos. Tem quantos gatos? Eu tenho 2 gatas. 2 gatas, parece que é mais até. Não, são 2. É que elas são tão arteiras, né? E a Lu criou um método de divulgação do trabalho dela no digital. E de acordo com o que a Lu ia fazendo ali, vai fazendo os vídeos dela, as gatas pulam no colo dela. Ou pula ali no teclado do computador dela. E com isso a Lu criou a Advogatas, né? Então, hoje o Insta da Lu, para quem não segue, pode seguir, é a Advogatas. É @advogatas7, número 7. Por que o 7? Porque eu tenho um número, o 7 é o dia do meu nascimento, né? E o 7 também é meu número da sorte. E como o @advogatas ele não estava disponível, eu precisava criar um outro. Certo. Né? Então ficou @advogatas7. 7. Isso. Que legal. Né? E não é porque eu não queria dar... Eu queria dar, né, essa leveza para passar o conteúdo, que é um conteúdo para quem está vivendo ali, é muito pesado. É pesado. Né? Então, assim, você tem que passar a informação... De uma forma mais leve. De uma forma diferenciada também. Porque hoje na internet o que você mais tem é a informação. Sim. Então, assim, eu não estou preocupada em número de seguidores, não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada em como eu posso ajudar as pessoas com uma informação de forma mais descontraída, porque o direito, a lei, ele já é um pouco mais... algumas pessoas consideram que é inacessível. Ah, mas ela não sabe o que está falando, porque não é... E cada caso é um caso especificamente. Né? Não dá... O direito não é aplicado de forma ampla para todos. Cada caso é um caso. Tanto que, às vezes, eu recebo umas perguntas e eu falo assim, gente, como é que eu vou responder? Porque depende. A maioria das minhas respostas, ela depende. Depende se o seu regime de bens é um ou se o seu regime de bens é outro. Né? Então, eu tento entender ali o contexto. Às vezes, eu mando uma pergunta para a pessoa pelo direct, para entender melhor a pergunta dela, para poder responder de forma correta. Né? Mas é isso, é passar o conteúdo... De uma maneira... Eu sigo, né? Conheço outras advogados. E, às vezes a gente vê, né? Ele falando ali, passando uma informação, né? Para os seguidores deles, mas sempre um rosto mais sério, um olhar mais sisudo. Aí você olha aquilo, você já fala, ai, meu Deus. Não é? É como eu falo na fotografia, né? A foto muito séria, às vezes afasta, né? Porque... passa ali uma rigidez, uma seriedade, aí... Ai, meu Deus, deixa eu procurar outro. É que o advogado... Hoje tá assim, né? O advogado, ele né? A maioria das pessoas pensam assim, o advogado, ele tem que ser formal para ele passar a seriedade, para ele passar a credibilidade. E por que não?
você ter um contato, uma coisa com o juiz, no fórum, uma audiência, que tem ali aquela sim formalidade você vai do ser ato. formal. Exatamente. Né? Mas por que não tratar com o cliente, né, com a pessoa que está ali, que é um ser humano, que está passando por uma dor? Então, eu falo da advocacia, né, do direito humanizado, né? Eu vou tratar assim com o meu cliente, a senhora. Não, você já cria ali até uma barreira com a pessoa que está sentada ali na tua frente. Para ela se abrir, né? Para falar de detalhes que vai fazer diferença. Que vai fazer a diferença quando você vai escrever aquilo para o juiz. Né? Então, assim, eu trato muito dessa parte mais humanizada. Né? E eu falo que eu sou advogada e psicóloga. Mas acaba sendo, né? Sim, muito. Na maioria dos casos, como você conduz a conversa, como você trata com o advogado da outra parte. Acho que deve ter isso na faculdade, essa parte. Não acredito. Isso vai muito da pessoa. Da pessoa. Por isso que você fala que você vê advogados muito fechados, né, e sisudos na produção do seu conteúdo. E eu procuro ser, assim, de forma mais leve. O gato tá aqui, tá mexendo no meu cabelo, sobe tá me dando no patada, ombro dela, sobe no ombro, gente. pula no colo, pula no teclado. E é isso que eu quero passar, leveza. Leveza, né? Isso, Lu. Eu achei, assim, a sua ideia muito bacana. Obrigada. Você está de parabéns. Seus conteúdos eu acho que são de grande valia mesmo, né? As informações que você está passando ali no seu Instagram. E uma das coisas também que eu achei super engraçada, que teve uma seguidora que falou para você que o marido dela é folgado. Aí você falou, ela tem um marido folgato. Um folgato, tudo ela já gente, coloca o palavreado da advogata, do gato. Mas ele não deixa de ser... Na verdade, ele não é um gato, né? Ele é um chato. Mas ali no seu contexto, combina, né? Porque você tem que descontrair. Tem que descontrair. Então. E, Lu, eu acho que um assunto hoje que está muito relevante, né? Quando a gente fala de divórcio, a gente vê muito, né? A gente vê no cotidiano as pessoas que estão separando. Eu acho que é um assunto bem delicado que os casais fazem, né? Agem ali no momento do divórcio, com relação aos filhos, né? A questão de usar os filhos sem querer. Sem que eles saibam, né? Ou que os filhos façam algum leve trás, ou que usa o emocional do filho, ou usa, quer rebater alguma coisa, ou revidar. Atingir o outro através do filho. Infelizmente, isso é uma realidade e é muito triste, porque o pai ou a mãe, ele pode ser um ótimo pai, pode ser uma ótima mãe, mas pode não ser um bom marido, uma boa esposa, que tanto fez, né, o casamento, né, chegar ao fim. Mas aí eu falo da questão emocional, psicológica, as pessoas não sabem distinguir, tá? A relação pai-filho com o marido e esposa, né? E sim, eles usam ali as crianças de forma inconsciente, tá? Para atingir o outro, tá? Porque é difícil pro marido, ou principalmente para a esposa, ver que após o rompimento daquela relação, o outro está bem, né? Isso tá incomoda. Bem, tá seguindo a vida, né? Tá com outra pessoa. E aí, tem a criança. E o pai vem ver a criança, ou vem buscar a criança para o exercício da visita e tudo mais. Então, sempre, infelizmente, a criança acaba ficando. Alguns casos não, né? Mas a maioria. A criança fica, assim, no meio do fogo cruzado ali dos dois, né? E eu já vi o pai colocar gravador na mochila do filho para ver o que estava acontecendo dentro de casa. Praticar atos, né, de alienação parental. Olha, vem morar comigo que eu vou te dar tudo que você quer. Deixa a tua mãe pra lá. Tua mãe é chata porque é a tua mãe que te faz comer, certo? Que te dá horário, que te dá limite. Aqui você vai fazer o que você quiser. Aqui você vai poder jogar. Meu Deus. Já muito. Meu Deus, Lu. Já, e assim... Porque isso não vai afetar essa criança, né? Isso são atos de alienação parental. Né? Egoísmo. Que egoísmo, meu Deus do céu. E assim, não pode isso acontecer, porque você está interferindo na formação, né, do caráter da criança. E quando ela vai crescer, que tipo de adulto ela vai se tornar? Porque ela está sendo educada para ter vantagem, né? Então, ela vai replicar isso, porque nós somos, né, o exemplo que nós tivemos dos nossos pais e que nós vamos passar.
E acontece, infelizmente acontece. Imagina a cabecinha da criança, né? E casos também de tipo, olha, tudo que você ouvir lá, você conta pra mim, né? Então a criança é usada de o que várias vocês formas. Quer saber até o que come, mas o que vocês comem pra se equiparar, pra saber se a vida que tá levando na outra casa é melhor ou é pior. Procura pelo em ovo pra arrumar, de repente, uma confusão, né? Nossa, você fez isso. E se a mulher arrumar um namorado, então? Nossa. Se a mãe arrumou um amigo. Não, é amigo da mamãe. Gente, a vida dessa mulher vai virar um inferno. E ele que quis separar. Mas não assume, é o que eu falo. É a questão psicológica do ser humano, é do ego. Sim. Né? E essas questões eu também creio que poderiam, né, ser tratadas. Mas são as relações humanas. E com a pandemia agora, né, a gente achou que as relações humanas, as pessoas seriam, né, mais preocupadas com o outro, né, por uma questão humanitária mesmo. Não, né? Eu acredito, assim, eu vi muita gente mesmo se tornando muito melhor do que já era e muita gente se tornando pior do que já era. Então, assim, a essência da pessoa, ela tá ali dentro e ela vem desde pequena. Então, você acaba potencializando aquilo que você tem. Então, se você é uma pessoa boa, você vai vibrar a positividade, você vai emanar essa positividade, você vai se tornar melhor e coisas boas vão voltar para você. É uma atitude mental positiva. Né? E a lei do retorno, exatamente, né, eu li da o Napoleão fé, Hill, da terminei física de ler quântica, exatamente. Né? E por outro lado, aquela pessoa não, que tem o polo negativo, ela vai atrair negatividade. Aí ela fala, nossa, mas eu tô aqui no negativo e a outra tá lá tão bem. Nossa. Por quê? E a culpa é dela que eu tô assim. Mas é porque ele fica jogando o negativo pra cá e a outra tá jogando o positivo, às vezes pra cá também. Mas é coisa boa que ela tem, então é coisa boa que ela vai saber. Eu penso muito nisso, pra mim deu super certo, né? Claro, eu trabalho com histórias de N pessoas, de divórcios, partilhas de inventário também dá briga pra caramba. Nossa! Né? E tem as nossas questões pessoais também, que você tem que saber lidar com tudo isso. Sim. Lu, existe algum caso assim que você achou o mais complicado na sua carreira e que você gostaria de compartilhar com a gente com relação a isso? Olha, os casos mais difíceis são quando envolvem fraudes, tá? Certo. Então, caso em que a mulher, ela não tem muito acesso às informações, né, do marido, de bens. Não tem acesso à conta bancária, não tem ideia nem de quanto, né? Nem imagina quanto que o marido ganha. Então, assim, ela vê que tem um carro novo, mas depois de um mês já tem outro carro. Mas peraí, você trocou de carro? Não, é que eu fiz um rolo, eu troquei. E aí vai sempre trocando de carro, não passa pelo nome. E esse marido que esconde, ele sempre tem uma vontadinha de cair fora, então. Porque se ele é o marido por completo, se ele é um marido por completo, ele não vai esconder. Ele vai ter uma conta conjunta, ela vai ter acesso à conta, ela vai pagar as contas da casa usando a conta oficial. Isso é um casamento inteiro. Agora, eu entendo, eu vejo dessa forma. Agora, se o cara fica ali escondendo uma conta ali que ela nem sabe que existe, então já é um cara que quer cair fora. Que ele não quer que ela saiba daquilo, porque ele não vai com ela até o final. O propósito dele não tá nela, não tá no casamento. O propósito dele tá em obter vantagem. E financeira. Então, é um cara que é materialista, é um cara egoísta. Que é egoísta, com certeza. Às vezes ele tem uma mulher linda, ele ostenta que ele tem, né, a vida perfeita, mas é para alimentar o ego dele perante a sociedade, porque ele nem tá feliz naquele casamento. Ele nem quer compartilhar com a esposa, né, as conquistas, né, e não trabalha junto com ela também. Como você falou, não tem conta conjunta. Ele sabe dos ganhos dela, mas ela nem imagina os ganhos dele. Né? Então, por exemplo, compra um imóvel, mas coloca no nome de um terceiro. Meu Deus, no nome de um irmão, no nome de um laranja. E a esposa nem sabe. Ela acha que é do casal. E quando vai chegar no momento da ruptura, da separação... Não é. Mas peraí, essa casa é nossa. Não é. Meu Deus! Eu já vi muito isso. E assim, a maior dificuldade está em provar essas fraudes.
Não é impossível, mas é mais difícil. E se prova? Consegue prova. chegar lá e ver que aquela Prova. casa no nome do irmão é do casal e não do irmão? Porque você tem lastro, imposto de renda, né? Então, doou tudo isso pro irmão por quê? Né? Não é nem doou, comprou no nome dele. Né? Mas... Porque ele tem que fazer uma doação no imposto de renda pro irmão, né? Não, é como se o irmão tivesse comprado. Isso não passa pelo nome dele justamente porque a fraude está nisso. Se passar pelo nome dele, não tem fraude. Ele doou, mas... No trâmite do dinheiro pro irmão. Ele vai sair da conta dele para a conta do irmão e para o irmão do vendedor, ou direto para o nome do vendedor. Sim. Tem uma fraude aí. Como é feita, pode ser feita de várias formas. Certo. A dificuldade está em comprovar a fraude. Entendi. Tá? Mas é possível. É possível. Porque então tá bom, teu irmão comprou uma casa de 500 mil, mas teu irmão é o que mesmo? Ele é eletricista. Quanto ganha um eletricista? Entendi. Tá? Essa casa vai na escritura do imóvel. Quando que foi adquirido? Então vamos fazer lá eu falo que é difícil porque é um terceiro envolvido numa ação de divórcio, né? E o juiz, para colocar uma terceira pessoa, ele vai tomar mais cautela. Sim. Então, ele só vai quebrar o sigilo bancário quando ele vê que realmente aqueles indícios ali são muito fortes, né? Mas é possível de comprovar uma fraude. Isso acontece muito no primeiro casamento, né? Porque hoje as pessoas estão se casando 1, 2, 3. E o primeiro casamento o primeiro casamento é aquele que eles crescem juntos, que sabe o que tem na conta um do outro, né? Agora, quando se casa pela segunda vez, é lógico que isso realmente acontece também, mas é menos do que o primeiro casamento. E o terceiro, menos ainda. Eu acho que vai cada vez aprender. Vai melhorando, né? Quando a pessoa, eu falo assim que com o primeiro casamento, né, as pessoas jamais imaginam que aquele casamento vai acabar. Né, mas eu falo, todo casamento acaba. Queira você ou não queira, todo casamento ele vai acabar. Tinha um professor num curso de especialização que eu fiz, que ele falava assim, é do sim ao fim, porque ele vai acabar, seja pelo divórcio ou seja pelo falecimento do outro. Né? Uma hora acaba, né? Até pelo falecimento. E assim, as regras, dependendo do regime de partilha de bens que o casal optou, as regras, elas são diferentes na partilha do divórcio e na partilha do inventário, tá? Então, assim, tem a separação obrigatória de bens, que são casos específicos que o casal não pode optar, é uma imposição da lei. Então, acontece bastante. Um homem com mais de 70 anos, ou uma mulher, se eles vão se casar, não pode ser comunhão universal de bens, não pode ser comunhão parcial de bens. Obrigatoriamente é separação total. Mesmo? É. A partir de 70 anos. Se um dos cônjuges tiver 70 anos, ou vai casar antes dos 18, 16 anos, precisa de um suprimento, né, uma autorização dos pais, ou se os pais não autorizam, precisa de uma autorização judicial, também. Separação obrigatória de bens, ok? Ok. Vai divorciar? Não vai ter direito. A não ser, daí tem uma súmula que hoje está super em alta também, está polêmico. Vou separar, não, separação obrigatória, o que é meu, continua sendo meu, o que é seu, continua sendo seu. Tá, mas o casal envolveu esforços ali para comprar um imóvel durante esse casamento. Esse imóvel, então, é dos dois? Um imóvel novo, mas ficou só no nome de um. Mas é dos dois? Então, pela lei, pelo texto da lei, separação total. Mas pelo texto da súmula, é a súmula 377 do STF, que fala que se ela comprovar o esforço comum na aquisição desse bem, esse bem vai ser partilhado mesmo no regime da separação. Agora, se for inventário no regime da separação obrigatória, se ele tem filhos, os bens no nome dele vão para os filhos. Mas se ele não tem filhos e os pais dele são vivos, a esposa concorre junto com os pais dele. Entendi. Né? Aí, mas ele casou, tinha 70 anos. E os pais? Se os pais dele foram falecidos, ela herda tudo. Mesmo no regime da separação obrigatória. Então, assim, envolve uma questão de planejamento. Né, que é a minha especialização, que eu finalizei agora, uma pós-graduação, especificamente em planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Porque você vai, antes de formar a sua união, ou até mesmo durante,
né, ali a sua convivência com o seu novo parceiro, seu novo companheiro, vamos planejar o que vai acontecer com os meus bens, com os seus bens, com os nossos bens, numa questão de partilha por divórcio ou numa questão de partilha por inventário. E esse tema tá super em alta, hoje é o que eu mais acabo É bom, né, Lu? É bom porque evita os problemas, né, futuros, né? Muito. Que é os problemas que a gente mais vê hoje, né? Muito, de quem muito. não se preparou lá no passado, né, Lu? Isso, porque, como você falou, né, o segundo casamento, quando você divorcia, se separa a primeira vez, você sai, eu nunca mais vou casar, pra que eu vou... Por quê? Traumatizou. Eu não me chamo fulano se eu casar de novo. Quando vejo, tá até na praia já. Já, tá andando de mão dada. Não, tá fazendo casamento lá no campo, em cima da montanha. Então. E às vezes formaliza isso e não quer casar realmente. Não quer a formalidade do ato, do casamento. Por quê? Não quer ter o mesmo tipo de problema que teve. Sim. Mas o problema não tá no divórcio, o problema está nas relações. Sim. Tá? Então, assim, aí a pessoa vai morar junto, que é o mais comum. É o mais comum. Né? Então, e não pensa em nada, às vezes, né? E não pensa que morar junto é uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens. Tá? Então, assim, eu já tenho meu patrimônio. E se alguém for morar junto e ficar por isso, vem aqui, eu te amo, belezinha. O que foi conquistado ali por um dos dois, será dos dois. Será dos dois. E aí as pessoas entendem que não. Não, mas eu não sou casado com ela. Só que também vai depender de cada um desses dois, né, Lu? Porque, um exemplo, se existe a consciência ali, né? A pessoa foi morar junto. Nossa, esse imóvel é eu que comprei, ele que comprou. Tá, eu não vou querer porque foi ele. Tem gente que depende, né? Porque não necessariamente o homem tem que contribuir com 500 mil e a mulher com 500 mil para comprar um imóvel. Porque mesmo que um só tenha pago. Mesmo que um só tenha pago. Porque ele está lá trabalhando, ele tem a atividade financeira dele. Mas ela está cuidando da casa que ele mora, da roupa dele, dos filhos, do casal, dos filhos dele. Mas segundo casamento é difícil, assim, não é, Lu? Hoje em dia as pessoas casam, as pessoas são independentes, não é difícil? São independentes, mas pela presunção da lei, certo, os bens adquiridos durante a união são partilhados na proporção de 50% para cada um, independente, se eles pagaram na mesma proporção. Certo. Ainda que ela não tenha pago absolutamente nada. Se ele tiver pagado tudo, ou se até mesmo a mulher, um exemplo, os dois trabalham e a mulher foi lá, investiu, ela ganha às vezes mais que ele. Foi lá e fez um investimento, comprou um apartamento na planta, tudo com o dinheiro dela. Enfim, vai depender do cara na hora de cair fora, falar, eu quero também. Eu acho que tem que ser muito canalha. E eles vão querer, porque lembra, mas existe o cara que faz isso? De litígio. Existe, porque é a hora que dá até tristeza, né? Ó céus, que mundo estamos. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, você, né, eu falo você, mas a pessoa, ela tá numa segunda união, primeiro casou, não deu certo, vou morar junto porque eu não quero ter aquela mesma dor de cabeça. Então tá bom, tô morando junto. Eu vendi uma casa que eu tinha antes. Isso aí. Comprei uma casa que pra morar agora, ou até mesmo junto com ele, pra integrar. Eu considero muito importante, e pela lei também, né, que tem que constar, um termo jurídico, técnico, subrogação. É uma palavrinha mágica. Na hora, tá? na compra, ali no contrato de compra. O dinheiro utilizado aqui era da casa que já era minha antes. É subrogação a um bem anterior, seja outro imóvel, seja um carro, aí tem a porcentagem ali, um exemplo. Ela colocou 60, ele colocou 40. Então coloca em porcentagem. Isso, por quê? Lá na frente, se der problema, esse valor que ela colocou em subrogação está excluído da partilha. É dela. Então, assim, e os outros 40%, olha só isso, e os outros 40% que ele colocou, se for por subrogação, a metade é só dele. Tá. Mas se não for por subrogação, a metade dos 40 é dela. Ela tem o direito também. Então, assim, o que antes, as pessoas não, os casais, eles não conversam sobre isso antes. Porque acha chato. Eles vão conversar sobre isso tá depois que estourou a bomba, depois que o coração tá magoado, que não acha justo o outro ficar com aquilo, porque ele também participou. E aí vai no texto da lei. E se você não se
preveniu antes, vai aplicar o texto da lei. E tá que ali, vai valer a lei. E tá ali, e as pessoas não sabem, claro, ninguém tem a obrigação de saber o direito, mas poderiam se informar, né? Vai lá, paga uma consulta, conversa com um advogado, olha, minha situação é essa, eu quero fazer isso, eu quero doar num divórcio, eu quero doar para o meu filho o apartamento, o único imóvel do casal, não vai fazer partilha. É muito comum isso acontecer também. Não vamos fazer a partilha, vamos doar para os nossos filhos o imóvel do casal. Tá bom, perfeito, pode ser feito, vai lá, faz, paga o imposto, tá tudo certinho. Quando o menor faz 18 anos, mãe, eu quero vender o apartamento, e aí você precisa sair daí porque eu vou vender o apartamento, porque eu vou morar na Europa, porque eu vou comprar outra coisa, porque eu casei. Mas, então, aí eu oriento geralmente quer fazer a doação? Tá certo que isso é a melhor saída? A decisão é sempre do casal, a gente sempre orienta, né? Põe a reserva de usufruto. Por quê? Porque isso vai te garantir que você vai poder usar o imóvel vitalício, até quando você morrer. Ah, mas eu não quero morar ali. Tudo bem, você não sabe o que pode acontecer contigo lá no futuro, né? Então, de repente, você pode passar, né, por alguma privação, você pode não morar ali, mas o usufruto do imóvel é seu. Você pode alugar e o fruto daquele aluguel vem para você, né? E, enfim, são inúmeras situações. Inúmeras situações, né, Lu? E você tem alguma experiência sua de vida? Ainda bem que eu tenho. Que eu sei que você, né, passou por uma separação. Eu tive, né, a oportunidade de... É o que eu falo, a gente nunca casa achando que vai passar por um rompimento, né, uma separação. Mas no meio do caminho eu tive uma questão financeira, né, com o meu ex-marido. Eu sou divorciada há pouco tempo, já fez 1 ano, você acredita? 1 ano? 1 ano do divórcio, fez 1 ano. Passa rápido. E aí nós tivemos a possibilidade na hora de fazer uma alteração do regime de bens, que também é possível, tá? Você casou no regime da separação de bens, ou não a obrigatória, né, que é compulsória pela lei, mas o regime da comunhão parcial ou do regime da comunhão universal, e naquele momento esse regime não está servindo mais para o casal. Tá? Então, assim, tem que ser via judicial, e desde que não lese, né, direitos de terceiros, esse regime ele pode ser alterado. E nós alteramos o nosso regime de bens. Ele tinha uma atividade profissional totalmente diferente da minha, eu sempre mais segura, né, mais conservadora ali. Eu tenho a sociedade, o meu escritório é uma sociedade, uma empresa, então envolve, né, outras pessoas também. E alteramos o nosso regime, enfim. E depois de muitos anos, 9 anos praticamente, veio, infelizmente, o divórcio, né? Infelizmente ou felizmente. Aí você tem que dizer, a gente não sabe. Todo rompimento é muito doloroso. Mesmo que os dois queiram, né, Lu? É sempre difícil o meu divórcio foi consensual. Tá? A decisão do divórcio foi dos dois. Então, assim, eu falo que... Mas mesmo assim é difícil. Muito. E ainda vocês não tiveram filhos, né? Sem filhos, o que facilitou, e mesmo assim é difícil. Né? E ainda assim é muito difícil. Foi sofrido no início, mas depois... Porque existe o carinho ali pela pessoa, né? Sim, o carinho, o respeito por tudo que foi vivido, né? Pela família, pela nossa história, pela família dele, pela minha. Os afilhados, né? Os cunhados. Nossa, é uma vida, né? É uma história. É como eu falo, a relação marido e mulher é uma. A relação mãe e filho é outra. A relação esposa e sogra é uma, com o sogro, com os cunhados, Você sabe, Lu, com que os sobrinhos. Eu tive um casamento ainda, assim, eu acho que na adolescência, porque eu me considerava, eu sempre fui meio criançona, assim, sabe? E eu casei com quase 21 anos, né, a primeira vez, né? Muito nova. Foi um casamento, assim, e eu realmente, eu casei até mesmo sem querer casar, você acredita? Porque eu acho que eu era tão meio ingênua, assim. E aí, o que mais doeu, o que mais foi difícil para mim, foi o desmame ali, vamos dizer assim, da minha família com a família dele, do meu apego com a mãe dele, do apego da mãe dele com a minha mãe. Aquilo me doía, tanto me doía, mesmo eu querendo muito, né, separar, me doía deixá-lo,
pela história. Acho que eu sou um pouco mais sensível. Então, as pessoas mais sensíveis, elas seguram mais a situação. Às vezes, num casamento que elas não gostariam de estar por causa disso. E eu acho que tenho certeza que foi isso que aconteceu comigo. Sim. E me doeu muito essa questão de desconectar as pessoas, né? Desconectar esse meu ex-marido dos meus irmãos, que gostava dele, que estava junto todo final de semana, da minha mãe, da mãe dele. Aí eu ameaçava eu ameaçava não, né? Eu falava que eu ia separar, a mãe dele ia pro hospital. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É uma pressão psicológica. Menina, meu irmão mais velho nunca chorou na vida. Meu irmão mais velho chorou. Ai, gente. Eu falei, não, eu não vou poder separar. Aí eu arrastei, né? Eu não posso falar arrastei, né? Ele é uma pessoa bacana e não posso, né, falar mal dele, vamos dizer assim. Mas assim, eu fiquei na situação por 11 anos por conta disso, por conta de receio de afetar as pessoas que eu amo, né? Meus irmãos, minha mãe, a mãe dele, o pai dele. Então, você levou por 11 anos. Eu tenho certeza que isso ele pesou para você no seu sentimento, não com relação à pessoa, né? A situação que você estava vivendo. E depois de 11 anos veio o que precisava ter acontecido em algum momento ali, né? Nesse período. E depois você se adapta. Adaptação vem. Depois vem o refrigério, né? Depois vem. Era uma coisa que eu queria muito, né? E aí depois você vê ali que teu caminho, né, de certa forma, ele tá aberto, seja lá para o que for, né, ele tá aberto para sua escolha. E aí é você com você, né, você não vai, não, eu não vou nunca mais. Você pode ter falado isso no começo, mas não, você acredita que quando olha só para você ver como que é as coisas, quando eu ainda estava casada com ele, meu sonho era casar. Olha, acredite se quiser. Porque eu não considerava, foi tudo atropelado, né? Foi tudo. Aquela idealização do casamento perfeito, você não teve. Não tive. Aí eu estando casada com ele, meu sonho era casar. Interessante isso. Mas assim, uma coisa que eu queria né, ressaltar aqui para você. Eu acredito na relação das pessoas, né? Como você falou assim, o desmame da mãe, né? E isso é difícil porque você não vai ter o mesmo contato, a mesma frequência. É o luto, né? É um luto. Um luto de várias pessoas, né? Aí eu me questiono, sabe? Eu falo, por que tem que ser assim? Não precisa pra quê, ser assim. Né? A relação que você construiu, que eu construí com as pessoas daquela família, é claro que ela foi abalada também, todos, principalmente a mãe, vai passar a mão na cabeça do filho, vai proteger, tem aquela coisa e tudo mais. Mas por que tem que romper? Posso dizer que era uma pessoa que você gostava tanto? Sim. Eu considero esses anos que eu vivi como uma prisão psicológica que eu mesmo criei. Entendeu? É tipo, você tá se sentindo com a corrente no pé, sendo que tem uma bexiga te segurando. Foi isso que eu me sinto assim, quando eu olho para trás e quando eu consegui me desligar da situação. Entendeu? Então, era mais uma crença ali limitante mesmo. Eu não posso sair daqui, aqui que eu tenho que ficar, porque... porque você não conseguia ver nada além daquele horizonte que criação muito conservadora. Entendeu? Minha mãe falava, filha minha não separa. Várias questões, entendeu? Filha minha não casa porque minha mãe já era de idade, assim, né? Meus pais eram de idade quando me teve. De idade não, né? Minha mãe me teve, era nova, né? Tinha 40. Era uma criança. Mas ela foi educada assim. Então eles eram muito conservadores, meus pais. Até para dar conta da quantidade de menina dentro de casa. Quantas irmãs ali? 8, comigo 9. Então era uma criação muito... filha minha não casa... Assim, na nossa geração, né? Isso não existe mais, né? Minha filha não casa para casar. Isso era coisa que a gente vê dos nossos avós, né? Sim, minha nossa mãe. Minha mãe foi assim. Né? Mas aí... Assim, eu creio que hoje os filhos, eles são criados para serem felizes. Né? Se você tá feliz nesse casamento, maravilha. Mas se você está infeliz nesse casamento, sai disso. Lu. E hoje a gente vê muitas pessoas ali arrastando, né?
Tem. a barriga. Por apego, por dependência emocional. Dependência por dependência financeira também. Mas às vezes você vê que não é só a questão financeira. A dependência emocional é muito maior. É muito maior. Né? E acontece o que aconteceu contigo. A pessoa vai levando. Vai empurrando com a barriga. Eu lembro que eu acordava, eu olhava no espelho e falava assim, quando será? Olha que coisa, gente. E eu acho que muita gente passa por isso, sabe? Eu olhava e falava assim, quando será que eu vou não estar mais nessa situação? Entendeu? E não tinha nada que me prendia. Eu era independente, sempre fui independente. Eu que pagava a maior quantidade de conta até em casa, olha isso. Aí você vê um muro, assim, de 50 metros, Sim, quando na verdade é uma mureta de 30 E na época eu falava, né? Eu falava assim, eu nasci aos 30, porque foi quando eu consegui separar. Aí eu falava, nossa, eu me sentia a pessoa mais feliz, liberta e leve do mundo, assim. Não até pela pessoa dele, né? Mas pela situação. Mas pela minha situação, né? De não querer estar ali, enfim. Mas, assim, é muito libertador, né? E às vezes as pessoas se seguram, né? Por conta de, né? Questões financeiras. No meu caso, emocionais, né? Mas eu também sou muito, às vezes até quando alguma amiga chega e fala, acho que eu quero separar, eu sou daquelas que fica, tem certeza? Pensa direito. Isso. Mas, assim, na verdade não é que eu falava, eu tô pensando em separar. Não, pra mim veio. Né? A iniciativa veio dele, nós sentamos, conversamos e é isso. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, tal. Uma semana depois ele foi em casa, ele tirou tudo dele, absolutamente tudo. Eu falei, gente, não é um tempo que ele quer. Mas aí aí caiu sua ficha, falou, separamos mesmo. Aí caiu minha ficha, eu falei assim, não, eu acho que deu aquela dorzinha no coração? Eu fiquei, parecia a cena de novela, quando você encosta na parede e vai chorando. Vai caindo, vai sentando no chão, o cabelo vai ficando na parede. Foi bem isso, a gata olhando. Soluçando de chorar. Aí a gata olhava assim pra mim. As gatas olhando pra ela. A minha gata olha pra mim, ela faz assim. Aí pega a gata, abraça a gata, chora Vem com a minhas gata. gatas. Assim, hoje a gente tá dando risada disso, mas foi muito sofrido. Foi muito sofrido pra mim. Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero dizer é: se acabou, é porque existe alguma coisa melhor pra você fora dali. Porque se acabou é porque não tava bom. Você não tava feliz, a outra pessoa também não estava. Né? Então, assim, acabou, você vai sofrer, você vai passar pelo luto, você vai fazer terapia, você vai buscar o seu autoconhecimento, você vai se descobrir, aí você vai descobrir coisas sobre você que nem imaginava. Aí você vai passando por todo aquele processo de adaptação, e aí você vai tendo os seus momentos que eu falo que é solitude. Não é solidão, é solitude. Eu adoro ficar em casa, coloco o meu som. Né? Eu gosto, dança sozinha? Danço pega as com a gatas gata no colo. E eu aprecio, eu gosto de vinho, então às vezes eu tomo uma tacinha de vinho assim na lareira e fico ali, pego o livro. Gente, isso pra mim é tão gratificante, né? Porque eu estou em paz comigo. Isso é excelente. Né? Eu tenho que ser a melhor companhia para mim, porque se eu não for uma boa companhia para mim, eu não vou conseguir ser uma boa companhia para o outro. Para ninguém. Exatamente. E se eu não gostar de mim, como que o outro vai gostar? Que tipo de atitude, né, não é que eu tenho que ter, porque eu acho que quando você se obriga a ter alguma coisa para agradar o outro, já está errado. Sim, né? Exatamente. Você tem que ter a sua autenticidade, você tem que gostar daquilo que você é, daquilo que você faz, para que as pessoas gostem de você pelo que você é, e não do que você se mascara para ser para agradar o outro. Exatamente. Né? E eu sou uma pessoa que eu sou super sociável, eu gosto do social, então eu tô sempre é muito com natural, amigos, né, Lu? Muito espontânea. Né? Então, assim, eu Qualquer gosto de viajar. Qualquer conversa, solta as gargalhadas, é muito gostoso estar perto de você. Eu tava rindo ali antes de começar. Parabéns pelo seu trabalho. Gratidão. Parabéns, você é uma mulher aí que a gente, né, eu te acompanhei, né, por vários anos aí, vi você passar por essa fase, né, que não foi fácil, mas é uma inspiração aí até para as pessoas que te procuram, né, então, parabéns mesmo, e
E o nosso bate-papo, na verdade, já está quase terminando, né, gente? A hora voa, assim, vai ser muito rápido. Eu quero que você fale aí sobre exatamente onde você está em Campos do Jordão. Fala novamente o seu @, né? E fala aí da sua especialidade, da nova especialidade aí que você... Tá, olha, gente, o meu escritório... Ele físico, tá? Porque agora no mundo digital eu posso falar que eu estou em todo lugar ao mesmo tempo. Então, meu escritório físico, né, com a nossa secretária, os sócios, está em Campos do Jordão, fica no centro da cidade. Pode dar o endereço? Lógico. Pode? É Rua Inácio Caetano, 470, na Bernécia, né, que é o centro comercial. Não é o centro turístico. Campos tem 2 centrinhos, né? O centro turista, que é Capivari, e o centro comercial ali dos bancos, do comércio. Que é na Bernécia. A Bernécia, isso. Então, tenho 2 sócios, Dr. Fausto e o Dr. Luiz, né? Nós atuamos na área trabalhista e empresarial. Nós não fazemos reclamante, né? De uma forma geral, nós fazemos defesas para empresas. Fazemos também... gente, outro dia eu fiquei tão feliz, porque nós também atendemos a área tributária municipal. Eu fiz um estudo, um planejamento tributário, que eu consegui ali reduzir R$1.900.000 de tributos que estavam sendo cobrados de forma equivocada. Caraca. Muita coisa prescrita, né? Mas a pessoa, ela precisa limpar ali o nome dela, vai na prefeitura, a prefeitura quer que ela faça aquele parcelamento de uma dívida gigante. Ela levou para mim, era uma conhecida minha. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso. Meu Deus, é muita coisa, Lu. E eram muitos imóveis, assim, levou um tempo. Eu falei, olha, isso aqui vamos segurar, isso aqui dá para fazer, isso aqui tem que esperar, né? Deixa comigo. E aí, passados 3 anos, porque não é uma coisa que você tem que esperar ali o tempo do processo e tudo mais. 3 anos depois, R$1.900.000 de redução. Para mim foi muito gratificante, porque eu sabia que a família não teria condição de pagar aquilo, mesmo que se vendesse um dos imóveis, enfim, era impagável. E, então, nós também fazemos esse trabalho e, né, ver que o seu cliente está satisfeito, que você realmente deu não só na questão financeira, eu acho que na minha área do direito de família... A tranquilidade, né, de estar com o problema resolvido, né? Eu acho que na minha área do direito de família, você vê que você deu um suporte para a pessoa, que ela chegou ali, assim... né, acabada, desesperada, e ela sai dali mais leve. Gente, para mim o reconhecimento está aí, em poder ajudar, né? Então, nós atuamos nessa área, no direito imobiliário, que em Campos tem bastante também, e agora meu sócio está iniciando na área previdenciária, com planejamento previdenciário também, depois algumas ações, e parabéns, vamos Lu. atuando. Nós somos advogados, né? Claro que não dá para ser o advogado faz tudo, porque você tem que ter uma especialidade para você dar sempre o seu melhor, né? E fico à disposição, meu @, você pediu para repetir, não ia esquecer, @advogatas7, tá? E pode mandar direct, pode mandar pergunta, que vai ser até... a minha motivação para poder gravar as respostas, né? Porque eu gravo as respostas, eu não posso ficar dando consulta por WhatsApp, nem posso ficar dando consulta via direct, mas manda a sua dúvida que eu vou gravar a resposta, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outras pessoas, e se eu ajudo você, eu posso, né, ajudar um número maior. Muito obrigada, Lu, por você estar aqui. Eu quero agradecer também a todo mundo que ficou de olho aqui, né, que viu a gravação e que ouviu também o nosso podcast. Mais uma vez, né, meu nome é Adriana Rebouças, eu sou especialista em retratos e ao longo dos anos fotografei mais de 5.000 pessoas, a Lu é uma delas. Amo minhas fotos. E estará no YouTube como Adriana Rebouças e Ângulo que Pode no Spotify, gente. Eu quero até pedir a paciência de vocês, eu melhorei bastante, viu, das 2 primeiras gravações, então a gente fica às vezes meio atrapalhada, mas eu senti que eu já tive uma evolução. E eu conto com vocês a permanecer, né, ouvindo aqui. Eu falarei sempre de assuntos diversos, né, do cotidiano, que sempre pode estar ajudando alguém. Muito obrigada por ter nos ouvido e até o próximo episódio do Ângulo que Pode. Gratidão, Dri, sucesso para você. Obrigada, amor.